Eu quero compartilhar uma palavra com vocês nesse momento, para a gente participar da ceia do Senhor nessa noite. Por isso eu vou pedir que vocês abram as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1. E aí, irmão, se você ainda não está inscrito nas nossas redes, por favor, vai lá, venha ser mais um com a gente. Grato. João 1. Nós vamos ler o verso 14. Esse texto diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Durante esse mês de junho, eu quero chamar vocês para uma jornada. Que jornada, pastor? A jornada da presença. Então, durante todos os nossos encontros, nós vamos falar sobre presença de Deus. Amém? Amém. Não existe nada mais importante, não existe nada mais certo do que quando nós nos reunimos ou quando estamos sós, prezar pela presença de Deus. Uma presença que não seja apenas uma fala religiosa, mas uma presença que esteja na base da certeza de que o Senhor está andando conosco e que nós estamos andando com o Senhor. Afinal de contas, essa é a sua promessa. É para isso que Ele se manifestou. Portanto, durante todos os nossos encontros, nós vamos falar sobre presença, começando hoje com o tema O Milagre da Presença. O tema da nossa mensagem hoje é o milagre da presença. E eu começo dizendo que o milagre mais importante que a humanidade já pôde desfrutar em todos os tempos foi a presença de Jesus nessa terra. Não tem nada mais relevante que tenha acontecido em toda a história, em todo o tempo, nada mais poderoso, nada mais milagroso do que a presença de Jesus. Tanto que a contagem da história foi modificada a partir dele. Porque Jesus é a maior realização, o maior feito na história da humanidade e em todos os aspectos. Por isso é um milagre. Nesse Evangelho de João, nós encontramos João nos trazendo uma luz sobre o Jesus Deus. O Deus em carne humana. É difícil de conceber isso, não é? É difícil de pensar que um Deus todo-poderoso pisou nessa terra com a nossa essência. Não a essência pecaminosa, mas a essência de carne e osso. Quando a gente olha para os evangelhos sinóticos, que são os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos entender que Mateus e Lucas, eles nos apresentam características históricas de Jesus. Mostram uma direção paralela, uma questão humana de quem é Jesus. Mas João, ele nos mostra as características celestiais. Ele nos mostra as características sobrenaturais. E a mensagem que João apresenta é sobre a divindade de Cristo. E quando ele começa a dizer, a palavra se tornou carne. Nessas poucas palavras, nós vemos a declaração resumida de que Deus se tornou homem. Quando nós começamos a avançar no conhecimento espiritual, isso mexe muito com a gente. Quando nós somos sujeitos muito carnais, nós ficamos um pouco com dificuldade de entender isso, mas você vai ter uma compreensão um pouco melhor ao término desta ministração. Por isso, eu digo a você que João, ele está nos mostrando que o eterno se tornou finito. Seria possível isso? A Bíblia nos mostra essa realidade. O eterno entrou no tempo. O invisível
se tornou visível. O Verbo, ou seja, a palavra de Deus, foi simplesmente ele se revelando. Revelando sua pessoa, sua natureza, sua vontade, sua sabedoria, sua verdade. João, ele está dizendo para nós que a revelação de Deus e a manifestação de Deus agora está encarnado. Ele não é apenas o Deus distante. Ele não é apenas o Deus criador. Ele não é apenas o Deus que está em movimento em todas as épocas, em todas as esferas. Ele é o Deus conosco. Então ele se torna, Jesus se torna a expressão da natureza de Deus, a expressão da vontade de Deus, a sabedoria, a verdade personificada. É por isso que o escritor aos Hebreus, ele vai dizer para nós, em Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O que João está nos mostrando é que Deus está sendo revelado em Cristo. João não somente fala da pré-existência de Cristo, mas ele fala da coexistência. Ele diz no verso 1 do capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é Deus. E ele sempre esteve presente. Ele não é uma criação depois dos tempos. Não, ele estava desde o princípio. Ele está com Deus e ele é Deus. Essa é a hora que os pregadores diriam: dá um glória a Deus aí, igreja. Porque a essência da nossa vida é descobrir Jesus como Deus encarnado, descobrir aquele soberano, aquele Senhor, aquele poderoso, Criador dos céus e da terra, e que agora vem e se assemelha a um de nós. Há muito tempo eu ouvi e reproduzo essa fala, que enquanto muitas vezes nós estamos tentando nos tornar deuses para pregar o Evangelho, Deus se fez homem para cumprir esse propósito. Por isso eu quero dizer para você, não espere se tornar um Deus, o santo, intocável, para pregar o Evangelho para alguém. Pregue a Jesus como você é. Pregue a Jesus como você tem descoberto Ele. Pregue a Jesus na jornada de transformação que Ele tem feito na sua vida. Pregue esse Jesus que veio aqui e teve sono, teve fome, chorou. Mas mesmo assim Ele era a manifestação, a presença revelada do Deus Todo-Poderoso. Ele está com Deus e Ele é Deus. E aqui nós vemos o mistério da Santíssima Trindade. Ele é distinto do Pai, tendo comunhão face a face com o Pai, e ainda é totalmente Deus como o Pai é. E aí, como nós vemos em Colossenses 2,9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Meus irmãos, você pode pensar um pouquinho? Eu teria vontade de pedir para você falar ou repetir, mas pense, só pense. Jesus a quem nós adoramos, Jesus a quem nós servimos, é o Deus Criador, o Deus dos céus e da terra, presente entre nós. Ele é Deus tanto quanto o Pai é Deus. E nós precisamos entender que o Verbo não é um atributo de Deus. O Verbo não é uma mensagem de Deus. O Verbo não é uma emanação, uma manifestação de Deus. O Verbo, quem é o Verbo, meus irmãos? Quem João está dizendo, quem é o Verbo aqui? Diga para mim. Cristo. Cristo. O Verbo não é uma criação de Deus. O Verbo é Deus. Aleluia. Ele é uma pessoa com Deus e uma pessoa que é Deus.
Então alguém pode nos ver e dizer: ah, esse povo é maluco, ah, esse povo, ah não, mas a nossa religião é melhor, não, mas o nosso pensamento, a nossa filosofia, não, nós não adoramos religião, nós não servimos filosofias, nós não seguimos liturgias e dogmas, nós servimos o Deus encarnado, Jesus, o Rei dos Reis. Aleluia! Esse é o sentido. É isso que tem que dominar o nosso ser. Se nós queremos alcançar o Brasil, Portugal, as nações, os continentes para Cristo, nós precisamos entender quem é que veio aqui nessa terra e morreu na cruz por nós. Nós precisamos entender por que participamos desse momento aqui. Não é uma liturgia, não é um momento dos irmãos se reunir para tomar um suquinho e comer um pãozinho, não. É a memória de que o Deus Todo-Poderoso deixou seu trono de glória e veio até aqui se assemelhar a cada um de nós, para que agora Ele fosse até aquela cruz e sofresse toda a dor do nosso pecado, aquilo que pertencia a nós, Ele assume no nosso lugar, para que nós tenhamos vida. Então Jesus, Ele tem a mesma essência como Deus. Ele assumiu a humanidade. Filipenses 2,7 diz: esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele participou da carne e do sangue, porque Hebreus 2,14 diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo, aleluia. O Senhor Jesus, sendo Deus, veio aqui nessa terra, e como o apóstolo Paulo depois vai dizer, na cruz do Calvário, Ele expôs toda a vergonha, Ele expôs todo o demônio, e pagou o preço definitivo por mim e por você. Por isso que em Cristo nós precisamos dizer: eu sou salvo. Em Cristo nós precisamos dizer: eu estou liberto. Em Cristo nós precisamos dizer: eu tenho vida e vida em abundância. Em Cristo nós não podemos ficar levando uma vida miserável, dizendo: eu sou pecador, eu sou falho, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós sabemos que a nossa tendência é pecaminosa, mas a vida de Cristo está em nós agora. E como o apóstolo Paulo disse: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, não vivo na carne, não vivo nas práticas de pecados, não vivo nas situações negativas, não vivo nos pensamentos contrários. A vida que agora vivo, eu vivo pelo Espírito de Deus. Aleluia. Espírito de Deus. Porque a presença do Senhor está entre nós. Ele viveu entre nós. E este é o milagre da presença. No passado, Ele falou com o seu povo. Ele se apresentou ao seu povo. Em Jesus, Ele tabernaculou. Ele viveu entre os seus. Mas agora, meus irmãos, na era da igreja, Ele vive em nós. Ele está em nós. Uma vez, eu disse, lendo a Bíblia, e eu indignado com os discípulos, eu disse: Senhor, vocês conversam com Deus? Vocês falam com Jesus? Eu falo, eu converso. Essa é a razão da minha vida, ter comunhão com Ele, acreditar na presença. E aí eu falei com Ele: Senhor, esses discípulos eram muito burros, né? E como o Senhor sabia tudo o que estava formulado na minha mente, por que eu estava dizendo aquilo, Ele foi na lata, porque eu sou aquele tipo de gente que é tratado na lata. Eu não sou aquele tipo de gente que, olha, veja bem, sabe como é, né? Eu sou daquele jeito que é pá! E aí Ele falou assim: e você? Eu disse: meu Deus. Na hora eu entendi. Anderson, eu falei: Senhor, esses discípulos eram muito burros, né? Por que eu estava pensando? Eu estava refletindo, ele disse assim: Jesus estava lá com eles, Ele estava fazendo, mostrando, esses caras ainda pisam na bola. Aí quando o Senhor falou aqui dentro comigo: e você? Na hora a revelação vem, porque você sabe que Jesus é assim, Deus é assim. Ele falou uma coisa, Ele desvela tudo, Ele revela tudo.
Uma palavra, não é verdade? Já tiveram essa experiência? Uma palavra você fala, meu Deus, entendi tudo agora. E ele foi tão suave comigo, né? Ele falou, e você? Ou seja, ele falou, tu é mais burro que ele. Traduzindo. Porque eu estava fora deles agindo. Agora eu estou agindo dentro de você e tu pisa na bola ainda. E eu disse, ai, meu Deus, vou parar de ler agora, pai. E vou orar. Me perdoa. Ai, Jesus. E aquilo mudou muito a minha jornada. Mudou muito a minha jornada. E é essa consciência que nós temos que ter, meus irmãos. A presença de Deus está conosco. No passado, Ele viveu entre nós. É isso que João está dizendo. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Aquele que é a palavra é a expressão cujo conteúdo também se encontra nos ensinamentos do apóstolo Paulo em Colossenses 1, 15 a 17, quando ele diz, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. De quem o apóstolo Paulo está falando? Jesus. Jesus. Ele é a razão de tudo, Ele é o motivo de tudo. Jesus. Aleluia. E Ele viveu entre nós, Ele desceu do seu trono de glória para viver entre nós. E João vai dizer, em uma construção literária, enquanto os outros evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, traz uma referência cronológica, apresentando o ministério de João Batista, até chegar em Jesus. O evangelho de João inicia pela encarnação, ele já vai direto ao ponto. João é desse nosso estilo, desse meu estilo que eu disse, vai direto ao ponto. E ele começa a mostrar o que é que realmente importa. E ele mostra que o Deus Criador de tudo e de todos, veio nessa terra em carne para se aproximar de nós. Por que Ele precisou fazer isso? Porque nós pecamos. E o pecado nos separa de Deus. E nós vivemos muito tempo separados de Deus. Mas como Ele é um Deus bondoso, misericordioso, Ele veio aqui para se igualar a nós e para pagar o preço que era nosso preço. Então quando João diz, aquele que é a palavra, ele usa o termo logos, que é a palavra verbo, é a palavra proferida a viva voz, expressa uma concepção, uma ideia, é um decreto de Deus, é aquilo que é declarado, é o pensamento, é o dito significativo, é a sentença máxima, ou seja, aquele que é o poder em todo o processo de criação, em toda a autoridade. A palavra tem autoridade, meus irmãos? Ele está dizendo o Logos, a palavra, Jesus. Ele é o poder máximo. Aquele que é a palavra veio habitar entre nós. A palavra de Deus. Aquele pela qual tudo foi criado. Nós lemos Gênesis e o que está escrito lá? E disse Deus, haja. E disse Deus, faça. Quem é que estava se movendo nisso? A palavra. Quem é a palavra, meus irmãos? Jesus. Aleluia. Jesus. E agora Ele se apresenta para nós visivelmente. Vocês já pensaram em começar a enxergar suas palavras? Ver as suas palavras? Já começaram, já pensaram nisso? Como será que seria no dia a dia? Aqui é maravilhoso, glória a Deus, aleluia, maravilhoso Senhor. E segunda-feira, e na hora que perdeu o autocarro, e na hora que o chefe pisou na bola, e na hora que levantou e deu aquela bela chutada na cama com o dedinho do pé, se você pudesse ver suas palavras. Pastor, por que você está falando sobre isso? Porque quando nós olhamos para Jesus, nós estamos vendo a criação perfeita de Deus. Nós estamos vendo o plano perfeito de Deus. Jesus é o ministro da criação. Jesus é o governo do universo. Jesus é a causa do mundo. Vocês estão pegando, meus irmãos?
A gente podia, e de vez em quando a gente até faz isso, prega e fala, a vitória é sua, a bênção é sua, e é. Glória a Deus por isso, mas nada melhor do que num ambiente como esse, nós estarmos aqui levantando o nome de Jesus. Nada melhor do que nós estarmos aqui conhecendo quem é o nosso Salvador, quem é o nosso Deus. Aleluia! E aí eu não consigo pregar aqui maneirinho que nem das outras vezes. Porque Jesus é a minha vida, porque Jesus é o meu motivo, porque é por Jesus que eu existo, que eu me movo. É por Jesus que eu cheguei aqui, é por Jesus que eu vim para esse culto nessa noite. Eu não vim aqui por causa de você, eu não vim aqui por causa de participar da ceia. Eu vim aqui porque eu amo Jesus. Tem quem ama Jesus aqui? Amém. E tudo isso, o governo de Deus, a autoridade de Deus, o governo do universo, a criação do mundo, está manifesta agora em Jesus. Mas ele se reveste da nossa natureza. O Deus Todo-Poderoso, o Messias, a segunda pessoa da Trindade, ele é anunciado visivelmente através de suas palavras e obras. Ele vem aqui e diz, é isso, é assim que é para ser, esse é o padrão. Jesus não é um profeta, Jesus não é um escrito no livro, Jesus é o exemplo da nossa vida, Jesus é a razão da nossa vida. Ele é o Logos, Ele é a palavra, é por meio dele que tudo existe, tudo veio a existir e tudo continua se movendo e se estabelecendo. A palavra tornou-se, a palavra veio a existir, a palavra começou a ser, a palavra recebeu vida, a palavra se ergueu na história, a palavra apareceu no cenário. A palavra se apresentou em público. Jesus. Deus encarnado. A palavra. O que era invisível agora se tornou visível por meio da carne. Não a carne pecaminosa, mas a substância terrena, o corpo vivo. O que cobre os ossos. O que é permeado com sangue. É o corpo de uma pessoa. É o que é nascido de uma geração natural. Jesus se igualou a nós em essência para nos alcançar. E o que ele fez? Viveu entre nós, habitou, tabernaculou, permaneceu, residiu. Para quê? Para nos salvar. Para nos salvar. Glória a Deus. É quando nós vamos aumentando esse entendimento que, sabe aquilo que eu falei na semana passada, a vontade de ser crente? Eu sempre falo isso. É aí que vai aumentando isso em nós. É aí que nós vamos tendo a disposição de vencer dia após dia. A disposição de negar a velha natureza. A disposição de viver somente por Ele e para Ele. É esse, meus irmãos, que viveu entre nós, que é o milagre da presença. É aquele por causa de quem todas as coisas foram criadas. Nos dá o ar da sua presença para realizar a maravilhosa reconciliação entre a humanidade perdida e o Deus Santo. Aleluia! Eu vou ficar de pé um minuto aqui. Ô Rui, que honra te receber hoje aqui. Ô, meus irmãos, que honra ter cada um de vocês aqui. Meus irmãos, que bênção. Se a gente menos esperasse, apertasse a campainha ali, Diego, e entrasse por aquela porta o presidente da Câmara de Gondomar, entrasse o presidente de Portugal, ou outras pessoas a mais do que eles, ou talvez outras a menos que eles. Que legal, que honra, que bênção. A primeira vez que você veio, continua sendo, mas a primeira vez que você veio, que honra, que bênção. Semana passada a senhora veio, que honra, que alegria, que honra receber a missionária Ana, que deixou todo o seu trajeto lá, sua vida, sua família. Que honra recebê-la aqui para estar conosco, que honra. Veio estar entre nós. Que bom, é muito bom que vocês estão aqui. Que honra ter a Mirella com a gente aqui. Que honra. Que honra saber da história de transformação de cada um de vocês. Que honra.
Que honra ter uma pessoa tão amável aqui no nosso meio como Moisés. O homem mais manso da terra. Mas não mexe com ele que ele quebra as tábuas e bota o povo para correr. Que honra. Que honra. No entanto, meus irmãos, vocês estão entendendo onde eu quero chegar ou ainda não? Aleluia. Glória a Deus. Eu estou dizendo para vocês, meus irmãos, que quem está aqui nesse lugar, nesse momento, e que essa consciência tem que ser aumentada em nós. O pessoal da mídia tem que se virar comigo, viu? É que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, meus irmãos, chega de ficar achando que tu tá vindo para um lugar para encontrar os irmãos ou para cantar umas musiquinhas. É, Deus. Nós estamos aqui para glorificar o exaltado, poderoso Rei, o Senhor, aquele que se entregou na cruz do Calvário por nós. Nós estamos aqui, meus irmãos, para participar dessa ceia em memória dele e dizer gratidão, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Gratidão. Aleluia. Gratidão porque o Senhor é a minha força para vencer, a minha força para continuar. Gratidão, Pai, porque se eu tiver carro, bênção. Se eu não tiver, tudo bem. Se tiver casa, tá tudo certo. Se não tiver, eu tenho o Senhor. Eu tenho o Senhor. E quem tem o Senhor tem tudo. Tem tudo. Por isso que nós precisamos aumentar consciência da presença. Ele viveu entre nós, habitou entre nós, mas não só isso, Ele continua agora vivendo em nós. Aleluia. Glória a Deus. Agora o que João nos diz? João nos diz que Ele habitou entre nós. Mas Ele não só habitou, Ele se revelou a nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele não ficou sendo apenas o Deus, Criador, que criou a humanidade e deixou o Léo. Meus irmãos, Jesus não apenas nos salvou, Jesus veio morar dentro de nós. Jesus veio habitar em nós. Ele se revelou, Ele se manifestou. É por isso, queridos, que não adianta apenas a gente pensar em nós aqui como participantes. Vou levantar para a cadeira. Como participantes, nós chegamos aqui e ficamos assim. Tem que haver manifestação. Tem que haver manifestação. Nós não queremos que Jesus esteja aqui e Ele não possa se manifestar. Nós queremos que Ele esteja aqui e Ele se manifeste no nosso cântico novo, no nosso abraço, na nossa oração, na nossa celebração, na pregação da palavra. Ele tem que se manifestar. Mas aonde que Ele se manifesta? Num ambiente de honra, como nós falamos na semana passada. Por isso eu quero te chamar nessa noite a ser ativado em ter consciência da presença. Consciência da presença. Quando nós dobramos o joelho lá em casa e pedimos, Senhor, estou aqui na tua presença, Ele está. Mas tem um lugar que Ele diz que Ele está mais fortemente, que Ele autenticou, Ele diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estou lá. Jesus está aqui, meus irmãos, poderoso para curar, para salvar, para desvendar nossos corações. Jesus está aqui. Ele é o unigênito do Pai. Ele é a presença do Pai revelada a nós. Ele disse para Filipe, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante todo o tempo, quem me vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai. Você quer ver Deus? Enxergue Jesus. Olhe para Jesus. Honre a presença de Jesus no nosso meio. Participe dessa ceia nessa noite, honrando a presença de Jesus, dizendo, Senhor,
eu te reconheço em todos os meus caminhos. Eu te glorifico com toda a minha vida. E hoje o Senhor está nos chamando para isso, para desfrutarmos do milagre da presença. Vê-lo com essa característica, o Senhor que está se manifestando no nosso meio com glória, como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade, cheio de graça e verdade. Ele conhece a nossa história, Ele conhece nossas fraquezas, Ele sabe das nossas debilidades, Ele quer que nós caminhemos pela verdade, mas primeiro Ele vai manifestar a graça transformadora, a graça curadora. Ele não está aqui para te condenar, para te acusar, para te jogar fora. Ele está aqui para te abraçar, para dizer: estou presente. Fica comigo porque eu vou ficar com você. E aí Ele nos mostra a verdade. E quando a verdade é revelada por Ele, então, meus irmãos, nós somos transformados. Nós somos transformados. Muitas vezes nós queremos transformar pessoas. Eu estava dizendo isso para o Felipe ontem. Rapaz, eu desisti de ser Espírito Santo, porque muitas vezes eu quis ser Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando eu entendi isso, eu falei: uau, eu estou gastando energia à toa. Eu dizia assim: eu queria ter um machado santo para descer na cabeça dos irmãos. Esse machado é o Espírito Santo, irmãos. Não sou eu não posso fazer, mas o Espírito pode. O Espírito pode te revelar essa palavra hoje, te mostrar quem é Jesus. Aleluia. O Espírito pode revelar para essa nação quem é Jesus, meus irmãos. Por isso, não desista de se consagrar, não desista de buscar mais a presença de Deus, porque o Senhor está se revelando para essa nação, o Senhor está se revelando para esta terra. Então vocês, meus irmãos nativos, se unam a nós nessa força. Vamos declarar: Portugal é do Senhor Jesus Cristo, porque Ele está se revelando para esta nação, porque os olhos dele estão voltados para este lugar neste tempo. Amém, Senhor. Aleluia. Eu creio. Aleluia. Cheio de graça Senhor. e de verdade. Eu quero te convidar nessa noite a participar dessa ceia da presença. Presença. O que Jesus nos ensinou a dizer no momento da ceia? Ele pegou o pão e disse: isto é o meu corpo partido por vós. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. É nessa confiança que nós devemos participar dessa comunhão nessa noite. Não é na memória das nossas fraquezas, não é na memória dos nossos fracassos, não é na memória do quanto nós erramos, não é na memória do quanto nós falhamos, é na memória do que Cristo está fazendo em nós, e Cristo está nos purificando, Cristo está nos transformando, Cristo está nos levando a novos patamares. Então, se erramos, nos arrependemos agora. Se falhamos, pedimos perdão ao Senhor agora, mas dizemos: eu não quero ficar longe da tua presença. Davi entendeu isso tão bem, que quando ele caiu em si e descobriu o pecado que ele havia cometido, ele orou, ele registrou no Salmo dizendo: Senhor, não somente te peço, não afaste de mim o teu Espírito. Nós precisamos ter essa convicção, nós precisamos ter esse anseio por Deus. Senhor, eu posso perder qualquer coisa, mas não a tua presença. Aleluia. Eu posso não ter qualquer coisa, mas a tua presença não. Eu tenho que ter o Senhor. Eu quero o Senhor. Eu quero Jesus. Eu quero a vida de Deus em mim. Aleluia. Eu concluo trazendo algumas aplicações e nós vamos cear. O Verbo não é apenas o Criador do mundo material, mas do reino espiritual. O Verbo feito carne habitou entre nós, morreu por nós e ressuscitou em nosso lugar para fornecer o perdão dos pecados e a salvação eterna. Queridos, salvação dos pecados, salvação eterna. É isso que o Senhor fez.
quando nós o aceitamos como nosso Salvador, Ele se torna o Senhor da nossa vida. Nos tornamos seu filho e sua nova criação. Nova criação. Tem crente aqui para dizer: eu sou nova criatura, aleluia. Glória a Deus. Nos tornamos seus filhos, criados em Cristo Jesus para boas obras. Não somos pecadores para ser capachos do Satanás. Não somos miseráveis, miserável homem que eu sou. Não, nós somos salvos e libertos. Somos um com Cristo, de forma com que o maligno não nos toca. Jesus se tornou Deus em forma humana, para que Deus se tornasse mais real para nós humanos. Olhe para Jesus e tu estarás vendo Deus. Aleluia. Mesmo homem, mesmo em seu corpo mortal, as suas roupas brilhavam. A glória e a majestade de Deus era visível através dele. Nada podia esconder a sua glória como o unigênito do Pai. Jesus veio, subiu ao céu novamente, mas pelo seu Espírito, Ele continua sendo a poderosa presença em nós. A poderosa presença em nós. Porque a garantia que Ele nos deu antes de subir, registrado em Mateus 28:20, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos, aleluia. Ele é a presença que não falha, Ele é a presença que faz sentido. Pode pai e mãe te abandonar, pode filho te esquecer, pode amigo não lembrar mais de você, mas Ele diz: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, aleluia.